é um colecionador que, juntamente com o município de Cantanhede, abriu o primeiro museu de Spectrum do mundo. É o João Diogo Ramos. Olá, João. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigado por estares connosco aqui virtualmente. É um prazer. Já estive em algumas edições da Lisboa Games Week com pequenos apontamentos com amigos da área do retro. Portanto, é um prazer naturalmente estar novamente ligado ao vosso trabalho. É verdade, neste ano um bocadinho atípico. Olha, João, conta-me como é que tudo começou há muitos anos atrás. Como é que começou esta tua paixão pelo Spectrum? Bem, eu tenho 42 anos, ou seja, nasci em 78, portanto eu tive a sorte de ainda apanhar o Spectrum, podia não ter apanhado, portanto o Spectrum foi lançado em 82, portanto mais ano, menos ano que tenha chegado a Portugal, mas portanto eu tive desde muito cedo um Spectrum, oferta dos meus pais, tios e portanto pessoas mais próximas. E tive muita influência de um tio que vive no Algarve, em Portimão, e Portimão foi assim um centro muito forte de coisas à volta do Spectrum. E portanto esse meu tio, sempre que vinha visitar os pais, sempre que vinha à Cantanhede, ao distrito de Coimbra, trazia as cassetes, os jogos, aparelhos. Eu tenho muitos equipamentos que tenho desde miúdo, e portanto começou por aí. Eu diria, como qualquer criança, a magia começou por causa dos jogos, naturalmente. Portanto, qualquer um de nós, quer dizer, era uma caixa mágica que permitia controlar a televisão de uma maneira que nunca tinha sido possível antes. E, portanto, isso naturalmente fascinou-me. Depois foi aquela componente de curiosidade humana, de perceber como é que o objeto funciona, de começar a aprender um bocadinho o que era isto do BASIC, que estava ali ao dispor, que a gente carregava numa tecla e surgia um comando em inglês, com uma criança de para aí 8 anos. Portanto, as primeiras palavras em inglês vêm daí. Lembro de algumas curiosidades engraçadas até com isso. E pronto, e depois, quer dizer, os livros, as revistas, a curiosidade, depois acabou por ser a programação que me entusiasmou. Não que eu alguma vez tenha feito algum jogo ou tenha feito código máquina ou qualquer coisa disso, mas a programação em BASIC começou aí. Eu fiz os meus trabalhos de programação até ir para a universidade sem ter uma única aula de informática. Portanto, começou aí no Spectrum, que eu considero extremamente importante para o meu desenvolvimento. Eu hoje sou engenheiro informático muito por causa desse objeto. Ou seja, o teu trabalho de código começou ao lado do Chuck Egg e do Pajamarama. Sim, entre muitos outros, até jogos mais simples, porque é impressionante o tema dos jogos, e o Spectrum tem uma das maiores bases de dados de jogos, foi isso também que lhe deu naturalmente muito sucesso. E eu não sou nenhum crítico da parte especificamente de jogos, obviamente recordo com algum saudosismo aqueles que me lembro de jogar, esses, o Match Day, o Double Dragon, o Target Renegade, tantos outros, o Robocop, o Barbarian, tantos jogos, mas depois jogos também muito simples como o High Noon, que é um dos jogos mais simples que eu me lembro, que uso aqui no museu muitas vezes porque carrega muito depressa, 2 pistoleiros a disparar e depois toca a marcha fúnebre quando um consegue matar o outro, e portanto que eu acho um jogo espetacular. Por ser tão simples. Olha, antes de passarmos a esta visita virtual aí ao museu, tu não tens só computadores Spectrum, tens periféricos, tens jogos, tens revistas, não é? Sim, o nome Spectrum aqui para o museu, portanto, o museu chama-se formalmente Load ZX Spectrum. Load é a instrução que a gente usava para carregar os jogos e, portanto, o Load aspas, que é um dos símbolos do Spectrum. A exposição anterior que tínhamos feito, porque o museu foi lançado agora em outubro, em 17 de outubro, mas na realidade já tem trabalho que vem desde abril de 2019, porque fizemos uma exposição preliminar no Museu da Pedra, que é um museu municipal dedicado à Pedra de Ançã, portanto, brincando com a situação, são computadores da Idade da Pedra, e portanto fizemos lá uma exposição que correu muito bem. Nos primeiros 8 meses tivemos uns milhares de visitantes e isso foi uma boa surpresa para todos nós. Portanto, mostrou que não era apenas uma coisa de um conjunto de colecionadores, onde eu me insiro, mas sim uma coisa na realidade que é um símbolo de uma geração. E quando chegou à altura de pensar no museu como um projeto maior, e quando eu até me apercebi que não havia nenhum museu dedicado ao ZX Spectrum no mundo, existem museus mais completos, tecnologia, naturalmente, mas portanto, quando eu me apercebi disso, o nome que me parecia fazer sentido, portanto, era conjugar o Load com o ZX Spectrum, porque devia estar no nome, mas o nome é redutor.
se este projeto nascesse em Inglaterra, isto era claramente o Museu da Sinclair, não tenho dúvida nenhuma. Só que há aqui um ângulo que nós não queríamos de maneira nenhuma perder e que justifica este projeto nascer em Portugal, que é o ângulo da Timex. É o ângulo dos portugueses que contribuíram também para o desenvolvimento do Spectrum e dos computadores Timex, a partir da zona da Caparica, Almada, e portanto esse ângulo fazia com que eu não lhe pudesse chamar Sinclair. E então ficou logo ZX Spectrum, que não é o museu do ZX Spectrum, é o museu do ZX Spectrum e de tudo o que esteve à sua volta. Falamos de periféricos, falamos de livros, revistas, jogos, falamos de coisas da época de 80, mas também falamos das coisas da atualidade, porque ao contrário do que se possa pensar, isto não está morto. Há lançamento de jogos todos os dias, praticamente. Há computadores novos a ser lançados em campanhas de crowdfunding que atingem $2 milhões, por exemplo, num mês. É uma coisa surreal. Isso aconteceu recentemente com um dos exemplos, é o mais conhecido, mas é um dos exemplos dos computadores atuais. E depois, quando decidimos abrir então o museu, acrescentámos uma vertente que eu achei que era importante. Nós somos e queremos ser um museu dedicado aos computadores da linha Sinclair, aos ZX Spectrum, concretamente, aos seus antecessores e sucessores. Mas houve muitos outros, e há pessoas que nos visitam que tiveram Commodores, ou tiveram Ataris, ou alguém que vem mais da área de negócio e que, por exemplo, pode observar aqui um Macintosh daqueles que ainda está assinado pela equipa, porque o Steve Jobs obrigou nos primeiros 3 modelos do Macintosh que a equipa toda assinasse o computador por dentro, no bolo, digamos, como o artista assina uma obra de arte. Ou o primeiro computador português, o NR1000, um computador mítico da Universidade de Coimbra, desenvolvido na Figueira da Foz, numa empresa chamada Enertrónica, e também esse está aqui em exposição, um dos poucos exemplares que existem numa parceria com o Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. Portanto, somos um museu de Spectrum, mas somos também um museu de naturalmente tecnologia, como na Geospectrum, mas reconhece a importância também de outras alternativas que existiram na época. Não falei num Commodore Amiga, não falei num IBM PC, não falei num Atari ST, porque a maioria desses depois já são computadores de 16 bits e, portanto, já são mais à frente. Havendo espaço, também os homenagearemos, mas nunca deixaremos de ser um museu focado nos ZX Spectrum. É isso que torna este projeto algo de único no mundo neste momento. Absolutamente. Olha, e já que estavas a falar precisamente da evolução dos videojogos, como é que vês agora esta nova geração de consolas? Como é que vês o panorama atual dos videojogos, tendo em conta todo o background que tens do Spectrum e de outras máquinas que fazem parte da história dos videojogos comparada com o que vivemos hoje em dia? Sim. Bem, vê o seguinte, lá está, eu não me posiciono como gamer ou como estudioso sequer da parte de videojogos, portanto tenho uma opinião muito pessoal que vale o mesmo, que vale de toda a gente. E portanto, eu vejo tudo o que seja novos desenvolvimentos, novos lançamentos, tudo o que seja dinamismo no mercado, mesmo que eu até possa pessoalmente achar, e não estou a pensar em nada do atual, até estou a pensar na linha do Spectrum. Houve coisas que já foram feitas para o Spectrum com que eu não me identifico. Ou seja, eu posso olhar e dizer, isto é um equipamento do tipo X, não é bem a minha onda. Mas isso é o João Diogo individual. O João Diogo, curador do museu, obviamente tem a obrigação de estudar o tema e ajudar a disseminar o que existe e depois as pessoas que façam a sua avaliação. Portanto, o que eu quero dizer, e transpondo isso para os dias de hoje e fugindo do tema do Spectrum, naturalmente eu vejo com muito bons olhos tudo o que sejam novos lançamentos, todas as evoluções nas áreas de realidades virtuais, realidades aumentadas e, portanto, todos esses fenómenos a mim fascinam. Eu, digamos que deixei de jogar, se calhar, em alguma versão do FIFA e do PES há uns anos atrás, em Xbox das primeiras, 360, ainda lá anda também uma PlayStation 2 por casa, mas daí para a frente não tenho propriamente avançado muito. Estou por acaso na iminência de comprar uma coisa que é a Evercade, que é uma pequena consola que permite correr jogos retro, mas lá está, porque complemento ao museu. Tenho aqui no museu algumas coisas até de PlayStation 4, PSPs, Nintendo DSis, mas para mostrar, ou até aquela que penso que é, eu penso que por acaso não sei se aquilo é chinês, aquela consola ABG 350, portanto, que acho que é baseada em Android, mas lá está, aí é sempre com aquela ideia de permitir mostrar às pessoas que até podem pegar em equipamentos que têm em casa e jogar jogos de Spectrum, portanto, cumpre uma missão. Mas, portanto, tudo o que seja dinamismo, novidade, fomentar o interesse das pessoas por videojogos, eu acho que é muito bem-vindo.
A ligação disso ao Spectrum é muito simples. Nós hoje temos telemóveis com capacidade para jogar e muitas outras coisas, jogos com muito maior capacidade que um Spectrum tinha. Obviamente o Spectrum foi uma das peças dessa revolução. Houve outros, a Atari 2600, os Pongos, os Vertrex, quer dizer, é começar a nomear todo o tipo de consolas das várias gerações e todo o tipo de computadores. O Spectrum foi, se calhar, aquele que tocou mais enquanto primeira... Eu não posso chamar-lhe consola, senão vão-me chamar nomes, e não é, mas enquanto primeiro computador que permitiu jogar jogos, ou microcomputador, o Spectrum foi aquele que estava ao dispor, e como tal, afirmou-se como a plataforma, digamos, quase de eleição, porque era o que estava disponível, e portanto tem um papel tão relevante e contribui para o que hoje também existe, de alguma forma indireta. Ora nem mais. Bom, João, vamos então conhecer o teu museu. Vamos então passar... Vamos a isso. Não é meu, é da comunidade. É da comunidade. Eu já há muito tempo deixei de ver esta coleção, porque isto começou com uma coleção pessoal minha, mas, e a grande maioria do que aqui está ainda é assim, claro que tem havido doações, que eu agradeço imenso, mas eu deixei de ver a coleção como minha já há muito tempo. Esta coleção serve um propósito, não é ser a maior do mundo, mas é contar uma história e é homenagear os empreendedores ingleses, portugueses, das mais diversas, espanhóis, das mais diversas nacionalidades que contribuíram para nos metermos computadores em casa, que eu acho que isso é muito importante para hoje termos a tecnologia em todo lado. Vamos à nossa visita. Amigos da Lisboa Games Week, bem-vindos a Cantanhede, ao Museu Load ZX Spectrum. Vamos então conhecer as nossas instalações que podem visitar. Sejam então muito bem-vindos. Temos aqui um espaço com cerca de 100 metros quadrados, divididos em 3 salas. Portanto, aqui é dado as boas-vindas aos nossos visitantes. As pessoas têm a possibilidade de utilizar o seu próprio telemóvel para consultar toda a informação, para perceber os objetos que estão expostos. Portanto, ao longo da exposição existem códigos QR que permitem a pessoa navegar e saber um bocadinho mais sobre tudo isto. O que temos aqui é uma homenagem ao computador ZX Spectrum, que é um símbolo de uma geração, e a tudo o que o rodeou. Os antecessores, os sucessores, os periféricos, os jogos, as revistas, todo este fenómeno que colocou a computação na nossa casa. Mas é também uma homenagem ao empreendedorismo, a quem teve a ousadia de fazer o que ainda não tinha sido feito, que foi massificar a entrada dos computadores em nossa casa. A primeira parte da exposição é esta, dedicada a Sir Clive Sinclair, ou seja, tentar explicar um bocadinho quem é este inventor inglês, que teve várias empresas com o nome Sinclair ao longo dos anos, e tentar explicar o que é que ele fez mais. Portanto, desde livros de eletrónica que publicou, desde sistemas de som e alta fidelidade que lançou, desde rádios, e aqui começam a aparecer aqueles fenómenos muito engraçados de miniaturização, de marketing, em que era sempre apresentado como o rádio mais pequeno do mundo, mesmo quando não era, mas era um dos, e portanto vêem-se pormenores deliciosos que depois podem aqui observar com mais detalhe, do tipo comparar um pequeno rádio com uma caixa de fósforos, por exemplo. Tudo isto foi feito a pensar no que se chamavam os jobistas, hoje em dia chamamos-lhe os makers, as pessoas que metiam mãos à massa e montavam os objetos. E, portanto, muitos destes objetos vêm-se aqui ainda em versão de kit, para poderem ser montados. Eu confesso que se calhar não tinha competência para o fazer, mas muita gente tinha, ou pelo menos tentava. A vitrine de cima tem outras coisas que fez. O relógio, o Black Watch, foi o primeiro grande fiasco das empresas Sinclair em 1975. Um relógio que, por ter grandes problemas de alimentação de energia, funcionava como até o Apple Watch há pouco tempo, ou seja, o ecrã só ligava quando era necessário, pressionando uns botões. As calculadoras, portanto, durante a década de 70, o Clive Sinclair foi líder de venda de calculadoras em Inglaterra, antes dos japoneses virem, e aqui há alguns pormenores deliciosos. É que todos nós, se calhar na década de 90, tivemos aqueles rádios que tinham uma calculadora no pulso, mas isso já era com LCD, da Casio, dos japoneses, isso já era com LCD. Aqui estamos a falar de tecnologias anteriores, com LEDs de consumo de energia bastante elevado, e o que é certo é que nós vemos, por exemplo, aqui calculadoras de pulso que foram lançados pela Sinclair. Temos modelos premiados, como a Sovereign, que aparece ali em dourado, e outros, ou seja, modelos que ainda hoje são ícones de design também. Isso é uma característica muito típica das coisas da Sinclair. Depois temos as televisões.
O Clive Sinclair tentou nos anos 60, 70 e 80 lançar televisões de bolso. Nunca funcionou muito bem, nos anos 60 não saiu do papel, nos anos 70 lançou estes primeiros modelos e nos anos 80 lançou outros. Há muitos pormenores aqui na exposição que naturalmente não há tempo para vos explicar. O museu tenta também aproveitar tudo o que existe na comunidade. Por exemplo, este vídeo que está aqui a passar é um vídeo de um museu inglês que nos cedeu, porque ilustra muito bem esta parte da vida do Clive Sinclair e, portanto, nós tentamos pegar em projetos que existem na comunidade e dar-lhes força, dar-lhes ainda mais valor e ajudar, naturalmente, a ter conteúdo também no museu. A segunda parte da exposição é uma parte muito interessante e até para o público da Lisboa Games Week, porque temos muitas pessoas que são de gerações posteriores à minha, e, portanto, que não tiveram o exemplo de um Spectrum. E, no entanto, este não deixa de ser um museu também de videojogos, um museu também de tecnologia. E aqui tentamos explicar como é que funciona um computador. O computador tem um cérebro, e temos aqui a evolução dos processadores, desde os primeiros até mais ou menos ali, anos 95, os Pentium MMX, das várias marcas, Cyrix, Motorola, AMD, portanto, as marcas mais pujantes da época. Com o guia digital conseguimos saber quais os computadores que estão até em exposição que utilizam esse tipo de processadores, mas temos também a explicação que um computador tem basicamente formas de dar ordens ao computador. Um teclado, um rato, um joystick, tem formas de consultar informação, de saber o que é que o computador está a fazer. Uma impressora, um monitor, uma televisão. E temos a parte, obviamente, do armazenamento da informação. E aqui surge um problema, porque há muitas pessoas que já não têm a referência do que é uma cassete. Seja uma cassete de vídeo, beta, VHS, uma cassete de áudio, como as que o Spectrum utilizou, sejam cartuchos mais antigos, sejam cartões perfurados, sejam disquetes. Porque muita gente hoje também já não tem a referência do que é uma disquete. E, portanto, estas são as 4 partes que constituem um computador. E nós falamos disto aqui para explicar uma coisa. O Spectrum e os computadores da Sinclair tiveram sucesso porque o Clive Sinclair percebeu que tinham de ser baratos. E o primeiro computador abaixo das 100 libras em Inglaterra é um dos antecessores, é o avô, digamos, do Spectrum, o ZX80, lançado em 1980, que está aqui atrás de mim, e que foi o primeiro computador abaixo das 100 libras. E custou menos de 100 libras também porque utilizava 2 objetos que nós tínhamos em casa. O gravador das cassetes e a televisão. E, portanto, esses são aspectos que contribuíram muito para esse objetivo. Antes do Spectrum é lançada ainda uma outra coisa em 79, que é o MK14, depois o ZX80, depois o ZX81. Estamos a falar de computadores extremamente limitados. 1 KB de memória, 1024 bytes de memória. É impossível transmitir isto para alguém de uma nova geração que tem os telemóveis que tem no bolso. Mas, portanto, essa é também uma das partes da magia, que é, com muito pouca capacidade, fazia-se maravilhas do ponto de vista de desenvolvimento. Estamos a falar de máquinas a preto e branco, e o ZX80 ainda tem uma característica deliciosa, que é, quando carregamos numa tecla, o ecrã pisca. Porquê? Porque é um processador que tem a responsabilidade também de atualizar o ecrã, e, portanto, ele não consegue ver a tecla que foi carregada e atualizar o ecrã ao mesmo tempo. Depois arranjaram-se formas de dar a volta a isso, mas ao início era tão limitado quanto isto que eu estou a explicar. Temos periféricos dos mais variados tipos, até ratos novo para o Spectrum, portanto isto é só para ilustrar. Pistolas que se utilizavam em jogos de disparo, com os ecrãs CRT, que só funcionam com os ecrãs de raios catódicos. Aquele joystick em formato de tartaruga também é bastante conhecido. O Spectrum é este computador. Portanto, o Spectrum, o nome, portanto, houve o ZX80 em 1980, o ZX81 em 1981, em 1982, em vez de se chamar ZX82, chamou-se Spectrum, porque vem da palavra espectro de cor. E, portanto, é precisamente para simbolizar que o computador já permitia ter cor e, portanto, os jogos passaram a ter cor. Aqui é apresentado com um conjunto de periféricos típicos da Sinclair. Atrás de mim, o Spectrum acabou por ser um nome que se generalizou para toda uma família de computadores e que se venderam cerca de 6 milhões de exemplares. Aqui na vitrine de vidro, atrás de mim, temos a gama de computadores Spectrum, portanto o Plus, o 128K, o mais 2, o mais 2A, o mais 3, já com disquetes. Aqui por meio, em 1986, há a venda da marca Sinclair à Amstrad, outra dos fabricantes de computadores de outro inglês, o Alan Sugar, que comprou a marca Sinclair para os computadores e continuaram então com estes modelos, já com os gravadores incorporados. Há quem goste desse pormenor, há quem não goste, isso pouco importa. O que é certo é que é um facto histórico e isso aconteceu
porque o Clive Sinclair gastou uma fortuna na tentativa de fazer as televisões de bolso, na tentativa de lançar este computador, que lançou o Sinclair KL, um computador mais para a área de negócio, que correu muito mal do ponto de vista de foi lançado com muitos problemas, e gastou cerca de 7 milhões de libras a fazer um triciclo elétrico que nós à saída iremos ver, o famoso C5. Aqui há outros computadores da família, outros modelos, aqui há um PC com a marca Sinclair também, lançado pela Amstrad, e depois obviamente tudo isto está cheio de pormenores em que dá para perceber a influência dos modelos da Amstrad nos modelos da Sinclair. Aqui temos um dos Spectrums mais antigos que se conhece no mundo, é o 12º mais antigo que se sabe onde é que está, tem o número de série 829, e portanto há aqui em exposição, o One, e pronto. Depois temos aí outras zonas com as placas, aqui temos uma zona muito engraçada, à volta do mundo. Temos computadores de várias partes do mundo, da família Spectrum sempre, e por exemplo aqui temos 3 modelos argentinos, aqui temos 2 modelos do Egito, árabes, portanto o computador funciona em árabe, através de uma alteração feita pelo distribuidor do Egito, francês, espanhol, americano, a gama toda brasileira, um Spectrum do Peru extremamente invulgar, um alemão, pronto, mais alguns pormenores. E depois há aqui pormenores obviamente deliciosos, por exemplo estes argentinos já foram desenvolvidos em Portugal pela Timex, e depois foram então enviados para a Argentina. Convido-vos a visitar agora aqui a última zona desta sala, e é a zona que nos torna mais únicos, é a zona da Timex. A Timex é uma empresa inglesa, uma empresa muito antiga, 1800 e qualquer coisa, fabricante de relógios, entre muitas outras coisas que fez durante a guerra também, sistemas relacionados com a parte de controle de mísseis e precisão, sistemas de precisão. Mas é uma empresa que estava a tentar diversificar o que andava a fazer e, portanto, começou a lançar outros aparelhos também como balanças, medidores de tensão arterial, câmaras fotográficas 3D, portanto, teve vários investimentos. E a certa altura é desafiado pelo Sinclair para produzir, para montar os computadores. Eles aceitaram fazê-lo, reservaram o direito de comercializar os computadores em alguns mercados onde a Sinclair não estivesse, claramente o americano era o que lhes interessava, e a primeira fábrica em Dundee, na Escócia, começou a montar esses computadores, mas depois, em Portugal também, foi desafiada a fábrica que havia em Portugal desde os anos 70 para se reconverter para trabalhar então na área da eletrónica. Assim aconteceu e montou-se uma unidade de engenharia, o que deu a capacidade para fazer desenvolvimentos também da R&D, investigação e desenvolvimento. Portanto, aqui temos os vários computadores lançados pela Timex, a maioria Timex Portugal, mas por exemplo este aqui, apesar de parecer um modelo português, é o americano que eles lançaram em 83 e depois desistiram logo deste negócio, porque o que aconteceu foi que os americanos rapidamente foram pressionados pela concorrência da Commodore e outros e desistiram deste negócio. Mas Portugal estava a ter sucesso e continuou com todo este trabalho. E é a partir de Portugal que são desenvolvidas algumas das coisas mais inovadoras que se fizeram. Por exemplo, um sistema que foi premiado, o sistema de disquetes, o FDD, que foi desenvolvido em Portugal e que ainda hoje é motivo de admiração de vários colecionadores e membros da comunidade Spectrum internacionalmente, porque reconhecem, obviamente, a importância que a Timex teve em tudo isto. Há muitos pormenores aqui, destacaria aqui 2 ou 3 coisas. Nós temos desde sketch do design destes computadores com a autorização do americano, que neste caso que desenhou, o Gary Grimes. Temos equipamentos que vieram da fábrica da Timex, porque as pessoas da própria Timex entusiasmaram-se com o projeto do museu e têm trabalhado connosco no sentido de documentar melhor isto. Temos equipamentos que eram utilizados no desenvolvimento, temos, por exemplo, depois temos equipamentos de empresas de funcionários da Timex que fizeram coisas complementares. O estádio das Jantas, o estádio do Porto antigo, tinha um painel publicitário controlado com equipamentos Timex. Isso era fornecido por uma empresa chamada Dixtronic, um dos funcionários da Timex. E, portanto, há aqui muitos apontamentos. Obviamente, em tudo isto há conteúdos multimédia a ilustrar. Aqui temos nestas televisões, nesta, conteúdos dos anos 80, 90, nesta, já do século XXI, em que destacamos revistas, programas de televisão. Nós tivemos programas de televisão sobre o Spectrum. Nós tivemos televisões pirata e rádios pirata a transmitir programas. Nós tivemos radioamadores a transmitir jogos pelos emissores. Portanto, tudo isto são pormenores que nós destacamos aqui. Esta zona é uma zona única.
Porque aqui temos, digamos, protótipos. Temos equipamentos que se sabia que estavam a ser desenvolvidos na Timex, que não chegaram a ser comercializados e que existem ainda alguma coisa deles e que nós, fruto da comunidade de colecionadores e agora fruto das pessoas da Timex, temos tido acesso a peças. Estamos a falar do TNET, que era uma rede de até 25 computadores Timex que foi desenvolvida com um projeto na China, e temos aqui um dos equipamentos, e temos o TC3256, que não está 100% completo, mas que é o computador com 256K que eles estavam a lançar, e isto aparece nas revistas todas na época, com publicidades, com tudo, mas não chegou depois a ser comercializado. Aqui temos o sistema de disquetes UFDD e o terminal que permitia correr CPR, que é um sistema operativo mais para a parte de business, e portanto isto não era só um sistema de disquetes, era um computador por si só. Temos as interfaces todas da Timex, até protótipos, e temos interfaces periféricos lançados por outras empresas portuguesas que fizeram então componentes para os Spectrum. Convidávamos a passar à segunda sala. Aqui temos o nosso túnel do tempo, portanto é a ideia de fazermos uma pequena viagem do tempo e portanto, basicamente estamos de volta a uma sala típica dos anos 80, em que temos um Spectrum dos antigos com um gravador, portanto dá para exemplificar aqui os pormenores do logo das aspas e pôr aqui o gravadorzinho a funcionar. Eu não tenho aqui a chave de fendas para afinar se eu preciso, mas vamos esperar que não seja preciso. Neste momento já começa a carregar um dos jogos que eu me lembro de jogar, o Pijama Arana. E pronto, temos aqui o Menino da Lágrima, que é sempre um apontamento que toda a gente recorda da época para quem viveu nesse período. Aqui, atrás de mim, se a iluminação o permitir, temos uma zona então com outros computadores que eu há bocado falava. Temos computadores americanos como os Atari, os Commodore, o 2064, o tal Macintosh que era free, que estava assinado, um Amstrad também relevante, computadores ingleses, o BBC Micro, o grande concorrente em Inglaterra do Spectrum, um projeto apoiado pela BBC, outros computadores ingleses. Aqui temos aqui umas curiosidades que vão-se saber entretanto sobre a Timex e sobre este computador que estava aqui ao pé de mim, o Alicatos. Aqui temos o NR1000, o tal computador que eu falava da Universidade de Coimbra, que é na realidade um ícone da engenharia portuguesa. Zonas com conteúdos que já tínhamos na exposição anterior também, desde entrevistas ao Clive Sinclair e a outras pessoas. E depois aqui, não podemos esquecer que nós estamos numa sala de aula, uma sala de uma escola primária. Então temos o nosso quadro, que tem um diagrama que lá está, é um projeto no inglês que eu achei que estava extremamente bem concebido e muito correto cientificamente. E portanto o diagrama foi incluído ali no nosso quadro, tem também um pormenor a destacar do Next como um exemplo dos computadores, digamos, de nova geração. Aqui tem uma zona então com carteiras de escola onde as pessoas podem jogar, portanto as pessoas são convidadas a jogar. Temos, por exemplo, aqui alguns clones de Spectrum que já correm jogos a partir de cartões SD. E agora outro pormenor delicioso é que o sistema que permite correr jogos a partir de cartões SD, a parte de software, é feito por um português. É feito por um português de Setúbal, o Miguel Guerreiro, e muita gente não sabe destes pormenores. Portanto, continuamos a ter pessoas muito ativas na comunidade e que contribuem para que ainda hoje em dia haja muito trabalho e muita utilização de Spectrum. A nossa biblioteca, que é das zonas que cresce mais, temos livros, revistas em português, inglês, espanhol, tudo o que temos, as pessoas podem vir e consultar no museu. Temos também aqui um expositor com outros computadores destes de nova geração, o Next, um protótipo do Next, porque essa pessoa que eu falei, Miguel Guerreiro, teve acesso a ele e, portanto, doou ao museu. Isto é um projeto do Next, é um projeto que nasceu no Brasil, portanto, temos também as placas originais, o modelo do Brasil, e depois também os EX1, que acaba por ser um clone espanhol, que tem uma grande variedade de modelos e que permitem nós reproduzirmos essa experiência. Temos coisas, como eu falei há bocado, aquelas consolas já mais nova geração, digamos, portáteis que permitem correr jogos de Spectrum. Temos projetos falhados como o Spectrum Vega Plus, que foi maldrabice, ou pessoas, muitos portugueses também a perder dinheiro com isto. Conseguimos arranjar um dos modelos para ter em exposição. Funciona, mal, mas funciona, o Vega anterior e muitos outros modelos que aqui estão. Aqui entramos numa das zonas também muito giras, dedicadas ao software. Temos muito software da própria Timex,
vários lançamentos que eles fizeram para vários sistemas. Temos alguns softwares portugueses, jogos portugueses que agora o museu ajuda a preservar. É um trabalho feito em parceria com o Planeta Sinclair, que é um dos blogs mais ativos no mundo sobre o tema de Spectrum e é português. E, portanto, nós muitas vezes temos pessoas que querem ajudar o museu. Tudo o que é software passamos para o Planeta Sinclair, que faz o trabalho de preservação digital e depois então vem para o museu. Temos uma parede aqui muito engraçada com cassetes, porque é preciso recordar-vos, as leis anti-pirataria só surgiram em 1991 e, portanto, até lá a pirataria era normal, era aceita. Aliás, toda a gente se recorda de ir a lojas em Lisboa, no Porto, em todos os sítios, e basicamente tinham catálogos, ia aos jogos e alguém ficava a duplicar os jogos enquanto a pessoa ia tomar um café ou o que quer que fosse. Muitas dessas lojas faziam as suas próprias capas. Então temos aqui um fenómeno muito giro. Temos um colecionador português que se dedicava muito a este tema e que eu desafiei para colocarmos então as capas aqui em exposição, porque as pessoas vêm e identificam e até contribuem com outras que depois têm, mas portanto consegue-se dizer, eu comprava estas cassetes quando era miúdo na loja X por 200 putos, o que quer que fosse. Esta última parte é uma bancada de trabalho que nos permite explicar como é que funciona um Spectrum, os vários componentes, a memória, o processador, a ROM, tudo isso, mas também porque a Sinclair lançou muitos aparelhos de medida, multímetros, osciloscópios, esse tipo de coisas. Ainda hoje são comercializados com uma marca que hoje se chama Turbi Tandar, mas portanto temos aqui muitos equipamentos desses marca Sinclair ou marca Tandar e portanto tudo isso está aqui exposto. A última parte da exposição é dedicada à mobilidade elétrica. O Clive Sinclair, em 85, lançou este triciclo elétrico feito em parceria com várias empresas, mas o chassi foi desenhado pela Lotus, que conhecemos bem. A assistência era feita pelo Uber, o que não ajudou muito à credibilidade. Há até o mito de que o triciclo tem um motor de máquina de lavar, mas é um mito. É um objeto que não teve sucesso de vendas. A pessoa mais conhecida que o utilizou foi o Ayrton Senna. O Ayrton Senna andava nas boxes da Fórmula 1 com um equipamento destes. Temos aqui uma lona que nos foi oferecida pelo sobrinho do Clive Sinclair e que foi usada num programa da BBC que está aqui a passar também no museu, onde ele anunciou e apresentou um outro triciclo que ele anda a fazer nos dias de hoje. Mas o Clive Sinclair fez muitas outras coisas relacionadas com a mobilidade, muitas sem grande sucesso. Motores para bicicletas, vários modelos, aparelhos para fazer mergulho, isto foi produzido pela Bombardier, mas desenhado pela Sinclair e por uma outra agência, a DACA, motores para cadeira de rodas também, e portanto vários outros aspectos. Há mais uma bicicleta elétrica que temos em restauro e temos aqui uma bicicleta dobrável, a A-Bike, que também houve, entretanto, em 2015 um crowdfunding com um modelo elétrico que também já adquirimos para o museu e brevemente estará aqui para poder ser experimentado. Temos uma zona de merchandising, neste momento merchandising para mostrar como o Spectrum continua vivo e, portanto, tudo isto continua a ser coisas que se encontram facilmente à venda e no futuro muito próximo teremos merchandising do próprio museu, naturalmente. Ajudamos naturalmente a divulgar pessoas que estão a fazer, por exemplo, reparações e esse tipo de coisas. Muitas vezes contactam-nos a pedir esse tipo de ajuda. O museu não faz comercialização nem reparações de equipamentos, mas obviamente sabemos recomendar. E temos aqui uma coisa muito gira para quem nos visita, que é um fanzine, à boa maneira dos anos 80, em que é o fanzine do Planeta Sinclair e que é um artigo exclusivo para quem nos visita poder vir e levar e, portanto, vai na segunda edição e, portanto, a ideia é ir contando o que é que vai acontecer sobre o Spectrum no nosso país. Portanto, a nível de visita guiada é um bocadinho isto. Recentemente tivemos também o selo Clean and Safe, portanto, estamos também, obviamente, a fazer todo o trabalho de formalizar o museu enquanto tal, enquanto mais um museu na cidade de Cantanhede, temos mais 2 museus e um centro de interpretação e, portanto, há todo este trabalho aqui muito sério de afirmação deste projeto na área da tecnologia e, concretamente, na área do Spectrum. João, muito obrigado, foi fantástica esta visita. Vão até Cantanhede, visitem o museu, porque vale mesmo a pena. João, um grande abraço para ti, muitos parabéns por esse trabalho que tens estado a desenvolver, é mesmo muito valioso para quem gosta de videojogos e mesmo para quem gosta de história.
e pá, dou-te os meus parabéns e nós todos aqui do Lisboa Games Week. Muito obrigado, desejo toda a sorte para o Lisboa Games Week e que para o ano já possa ser em moldes diferentes naturalmente. E é um prazer, e quando vierem cá, se me contactarem em Facebook ou qualquer coisa, e se eu tiver disponibilidade, naturalmente tenho sempre todo o gosto em tentar conhecer o máximo número de pessoas, porque o objetivo disto é partilhar, porque se fosse apenas para ter os objetos, podiam estar guardados em minha casa. Assim, estão ao dispor da comunidade e acho que dá-nos a oportunidade de podermos conhecer mais pessoas e em conjunto fazer ainda crescer mais este tipo de projeto. Absolutamente. João Diogo Ramos, malta, voltamos já de seguida. Até já.